E se tudo que você aprendeu sobre dinheiro estiver errado? É isso mesmo, pessoal. O Bitcoin, ele muda a sua visão sobre dinheiro, tá? E eu vou provar para vocês isso aqui no vídeo, tá? Bora pro vídeo? Vamos lá. Bom, então é o seguinte, pessoal, eu separei alguns tópicos aqui para falar para vocês a respeito. Muita gente tem medo do Bitcoin, né? Se sente seguro em comprar. Então é importante a gente entender alguns conceitos sobre dinheiro atual, né? O dinheiro fiat, a moeda fiat, né? E comparar com o Bitcoin. Por que, que o Bitcoin vem ganhando tanto espaço como reserva de valor e potencialmente será a maior reserva de valor do mundo? Bora lá? Primeira coisa que eu coloquei aqui é o que é dinheiro, né? Então, assim, quando a gente fala em dinheiro e em moeda fiat, a gente está falando em uma confiança coletiva, tá? Ou seja, o dinheiro ele não é lastreado, ele é apenas prometido por governos. Então, assim, quando você o dinheiro, você não tem posse do seu dinheiro, né? Então, assim, a inflação e a desvalorização elas corroem o valor do seu dinheiro. Ou seja, você está na mão do governo, de governo e banco, tá? O sistema atual ele não te protege, muito pelo contrário. Toda vez que o governo se endivida, ele vai querer diminuir o valor da moeda. Quando ele diminuir o valor da moeda, imprimindo dinheiro, ele aumenta a base monetária e acaba com o nosso poder de compra. Então isso causa uma falsa impressão. Você vai no mercado, você acha que tudo está mais caro, mas não é. É o seu dinheiro que tem um poder de compra menor devido à impressão de dinheiro, ao aumento da base monetária, tá? Outro detalhe importante é o problema relacionado ao problema do dinheiro atual, é o que eu falei agora, a impressão desenfreada, os bancos, eles controlam tudo, ou seja, você perde o poder de compra, como eu falei, com o tempo, e o sistema te prende em dívidas e independências. É o que eu falo sempre para vocês no canal. Banco não é seu amigo. Quando o banco te dá crédito, ele quer acabar brutalmente com a sua vida, tá? Porque você pode fazer endividamento, pagar juros absurdos que vai te prejudicar por um tempo muito grande. Então, às vezes, 5, 10 anos. Então, assim, dependendo do risco que você tomar, do endividamento que você fazer em banco, você pode acabar brutalmente com a sua vida. Então, o banco não é seu amigo, tá? O banco quer o seu dinheiro, ele vive de juros, ele vive dos empréstimos que você pega. Então, governo e banco não são seus amigos, tá? Coloque isso na sua cabeça. Quanto menos dívida você fazer, quanto menos juros você pagar, mais você vai potencializar os seus investimentos e ser independente, tá? E ter sua liberdade financeira. Aí falando um pouquinho aqui sobre a revolução do Bitcoin. O Bitcoin ele é descentralizado, ou seja, ele não é controlado por banco, nem por governo, nem por instituição nenhuma, tá? Ele é escasso, ou seja, tem uma quantidade limitada, que eu coloquei aqui, ó, apenas 21 milhões, e é seguro, como eu falo para vocês. Bitcoin é mais seguro do que você ter o seu dinheiro em banco, tá? Ele não tem censura e não tem intermediários, como eu falei. Ninguém pode bloquear o seu Bitcoin se você souber comprar e guardar, tá? Então, resumindo, é a verdadeira posse do dinheiro, do que é o dinheiro de verdade, né? Então, assim, você tem total controle, você tem autossoberania, o seu Bitcoin é seu, né? Ninguém pode tomar, nem banco, nem governo, nem nenhuma instituição pode confiscar isso, tá? Uma das coisas que eu falo bastante no canal, assim, né, é a mudança de mentalidade, né? Você tem que pensar, ter um pensamento em longo prazo, porque o Bitcoin ele é uma invenção. Toda invenção, ela tem um tempo para ser aderida e ser consolidada no mercado, por exemplo, como energia elétrica, eletromagnetismo.
toda investição, a própria internet teve uma curva de adoção e, no entanto, a curva de adoção do Bitcoin está sendo mais rápida do que a internet, né? Então, assim, quando a gente fala em mudança de mentalidade, a gente está falando em pensamento a longo prazo. O dinheiro que você vai colocar no seu Bitcoin não é o dinheiro da sua reserva de emergência, é o dinheiro que você não vai mexer realmente. É o dinheiro para sua aposentadoria, que você vai estar tirando do governo, né? E colocando para você se aposentar aí na próxima década, né? Então, assim, você vai ter controle total do seu patrimônio, tá? E com isso você vai ter a liberdade financeira e o que eu falei, a soberania. O dinheiro é seu, não é de ninguém, ninguém pode meter a mão, tá? E aqui também a gente tem o Bitcoin como um movimento, não só um investimento, né? É o que eu falo. Então, assim, o Bitcoin ele é um movimento contra o sistema. Ele é um movimento anarquista, tá? Ele é um movimento de liberdade, de você, seja do governo que for, de direita ou de esquerda, existe corrupção, né? Você não tem soberania, o seu dinheiro não é seu. Então o Bitcoin vem para fazer esse movimento. Na realidade, o Bitcoin ele vem de um movimento anarquista, tá? Então, não é só, existe um porquê disso, né? Da gente não ser preso mais a um sistema, da gente ter a nossa liberdade, tá? E autossoberania. E concluindo, pessoal, aqui essa reflexão. E concluindo aqui, pessoal, eu deixei uma reflexão, né? Uma pergunta para vocês fazerem sobre, para vocês mesmos, né? Assim, você vai ignorar o Bitcoin ou você vai entender esse sistema? Será que você não está percebendo que o Bitcoin é uma nova invenção, como foi a internet, e que você está tendo uma oportunidade, uma janela ainda até 2027, né? Uma oportunidade de ouro para você ainda comprar o Bitcoin num preço bom, tá? Então, assim, eu deixei essa reflexão aqui para vocês pensarem sobre isso, tá? Porque o Bitcoin, como eu falo sempre no canal, o Bitcoin ele não vai te esperar, tá? Se tiver uma hiperbitcoinização, o preço do Bitcoin pode bater o market cap do ouro, ser a maior reserva de valor do mundo e você tá de fora. Então, eu deixei esse ponto de reflexão para vocês, tá? Eu deixo o convite aí para você começar com pouco, aprenda e participe. Então, se inscreva aí no meu canal, assista as 15 aulas, tá? As 15 primeiras aulas na sequência. Eu deixei um conteúdo rico aí, gratuito, para você aprender, tá? É uma coisa que eu deixei mesmo como em vida eu quero deixar, uma das coisas que eu quero deixar para vocês. Então, assim, pessoal, deixo esse convite aí para vocês. Se inscreva no canal. Eu deixei 15 aulas aí para vocês gratuitamente de coisas que eu levei muito tempo para aprender, tá? Eu perdi dinheiro para aprender e eu tô deixando gratuitamente para vocês como um propósito de vida mesmo, tá? Porque quanto mais dinheiro vocês tirarem do governo, vai ser uma oposição maior sem sujar as mãos de sangue, tá? E de verdade, a única oposição que eu vejo mesmo hoje é o Bitcoin, tá? Quanto mais vocês tirarem dinheiro do sistema fiduciário tradicional, mais vocês vão estar fazendo oposição a esse sistema podre e imundo que a gente vive hoje, tá? Mais uma mensagem final eu deixei aqui para vocês, para deixar bem claro que o Bitcoin ele não te promete riqueza, tá? Ele te devolve o controle. Ah, Varela, mas eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou aumentar meu patrimônio com o Bitcoin? Provavelmente sim, né? Ele vem se provando desde 2009 que ele é o ativo que mais se valoriza ao longo dos anos, tá? Então, assim, mas a gente não pode colocar o dinheiro como as coisas principais, né? E sim
você ter o seu controle, a sua soberania, né? Você não está na mão de um governo. Então, isso é um dos pontos bem importantes do Bitcoin, tá? Claro, a gente vê o Bitcoin como uma poupança para aumentar o patrimônio. Consequentemente, ele é dinheiro, tá? Mas o propósito do Bitcoin, ele vai muito além disso, tá? Ele traz liberdade, ele traz autossoberania, ele traz oposição. Então, assim, tem todo um contexto para você comprar Bitcoin. Mas, antes de comprar Bitcoin, como eu falei, você tem que ir aí assistir os 15 primeiros vídeos e estudar, tá? Porque senão você vai errar e você vai perder dinheiro. Então, antes de comprar, o mais importante é estudar, tá? Gostou do vídeo? Se inscreva, estude lá os 15 primeiros vídeos, curta, compartilhe com um amigo, comente aí, que você vai estar me ajudando também. Valeu, pessoal! Where the viaduct looms like a bird of doom as it ships and cracks, where secrets